790, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com o exclusivo Som HD, pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Começa agora o programa Prosa Jurídica, conectando você aos seus direitos. Apresentação: Angélica Ângulo. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer estar com vocês nessa quarta-feira. Eu estava meio sumidinha, mas eu deixei o programa aqui, outros, apresentadores tocando o programa. Mas nessa quarta estamos aqui novamente. Hoje é dia 3 de setembro de 2025, às 17h04. A Rádio Metrópole FM Cuiabá tem a direção geral de Vanderlei Munhoz, a direção de programação e coordenação de André Ribeiro, a operação de vídeo e de áudio de Aguinaldo Ramos. A Metrópole fica na Avenida Coronel Escolástico, número 191, com acesso pela Travessa do Rosário, número 205, no fundo da Audax. Aparelhos auditivos, onde opera em 105,9, mas também está na internet com o site metrópolefm.com.br, o aplicativo Metrópole FM Cuiabá e neste momento com a live no Facebook e no YouTube, Metrópole FM Cuiabá. Você também pode entrar em contato conosco pelo telefone 659 9630 6116 ou pelo 21 36 8100 e também pelo nosso Instagram, que é o @prosa.jurídica. Vocês sabem que eu adoro quando vocês deixam lá uma mensaginha no Instagram. Inclusive, é importante dizer para vocês, os entrevistados do dia vêm gratuitamente, voluntariamente trazer informação para toda a sociedade. E você, advogado, também, que quer estar aqui conosco, me manda um recadinho lá pelo Instagram, me manda a tua foto, mini currículo, que a gente, conforme vai tendo pauta aqui, nós iremos colocando vocês, tá? E agora eu vou passar a palavra, para nossa convidada especial, a Tainá Dorileu, está conosco nessa tarde. Muito boa tarde, doutora. Muito boa tarde, doutora Angélica, doutor Isandir, que está aqui conosco hoje. É um prazer estar aqui apresentando o programa Prosa Jurídica. Prazer é todo esse meu. Bate-papo. E hoje, como eu disse, o convidado, o doutor Isandir Rezende, advogado com ampla experiência no direito previdenciário, direito público, com atuação direta e pesquisa por mais de 15 anos sobre a política pública e social da pessoa idosa do estado de Mato Grosso, com participação em artigos publicados no livro Os Idosos São o Futuro do Amanhã, artigos escritos para sites e jornais, presidente do CDDIP e da Comissão do Idoso da OAB. Instagram, @Isandir, com S, _Rezende. E nós vamos bater esse papo hoje, então, sobre políticas públicas a favor do idoso e a função do advogado na sua defesa. É isso aí. Doutor Isandir, seja muito bem-vindo. É um prazer sempre tê-lo conosco, E doutor Isandir, ele é muito assim... A presença dele na área do idoso, vocês sabem, precisando de alguma coisa sobre defesa do idoso, é o doutor Isandir. Doutor, eu quero aproveitar, o doutor já esteve aqui na rádio outra vez, falando sobre a proteção, de defesa da pessoa idosa. Teve o projeto que foi feito, implantado, o núcleo, de pessoa idosa, da proteção da pessoa idosa. Como que está esse projeto? Já foi implantado ou ainda está em encaminhamento? Porque nós sabemos que ele foi aprovado, Primeiramente, doutora Angélica, é um prazer imenso estar aqui contigo. Eu que agradeço. Tainá Dorileu. A você que está nos ouvindo, uma satisfação poder estar com vocês nessa tarde. Olha, a política da pessoa idosa no estado de Mato Grosso,
eu digo que dessa gestão atual, né, do governador, a gente avançou muito. Que maravilha. Eu tive a oportunidade semana passada de mandar um vídeo para nossa primeira dama, né? Eu estive até o gabinete dela e ela estava internada, estava ausente. E nesse vídeo eu consegui me expressar para ela exatamente o que é política pública. Quando nós nos empenhamos nela, você precisa de uma coisa chamada apoio. O apoio. Exato. Né? Por que eu digo apoio? Porque nós somos sociedade civil. Existe aí uma cultura no país, né? Que quem é sociedade civil, como que nós vamos, como sociedade, trabalhar juntamente com o Estado? Olha só. E a política pública, ela nos permite a conversação, o diálogo. Sim. E quando a gente vai percebendo que esse diálogo, ele tem um aproveitamento muito maior do que a gente imagina muitas vezes, você não desiste de seguir em frente. Exato. Correto? Ou seja, tem gestor que ele tem uma sensibilidade e que essa sensibilidade dele é toda mudança de um processo futuro. Sim. Que ele vai depende dessas mãos, né? Jogar, né, para a sociedade idosa. Isso que aconteceu, por exemplo, dado ao fato de nós termos uma primeira-dama, a dona Virgínia Mendes, que ela sempre, eu tive um apoio direto dela. Que bom, né, doutor Isandir? Em que sentido? Senão não anda, né? Não anda, porque é um trabalho formiguinha. É, sim. Né? É um trabalho que nós sabemos que existe um problema e como resolver esse problema. E o que é costumeiro no nosso meio? Se não tiver apoio entre as instituições, você não consegue. Vai. Porque o prefeito vai dizer que ele não dá uma assistência devida ao idoso em razão do Estado. O Estado vai dizer que ele está cumprindo as determinações da legislação nos repasses, etc, etc. Então, quando você entra nessa discussão, é uma discussão muito boa, mas ela é uma discussão muito de conversação. Sim. O que eu posso fazer, em contrapartida, o que você pode colaborar. Exatamente. São mão dadas, né? É uma mão de mão dadas, de mão né? dadas, quando exatamente. Se fala da rede de proteção do idoso, é algo novo aqui no estado do Mato Grosso. É algo novo e né? desafiador. Para você ter uma noção, uma rede de proteção, a discussão dela iniciou-se em 2020. Pois é. Nós estamos em 2025. Tem 2 anos que nós estamos. Ontem, inclusive, tivemos uma reunião no Tribunal de Justiça e, de repente, nós levamos susto de verificar que já vai fazer 2 anos que nós estamos sentando todo mês e conversando com cada ente da Secretaria do Estado que forma toda essa grandeza. Sim. Né? Então você tem aí a saúde, você tem a educação, você tem a segurança, você social, tem o transporte, né? Você tem o social, o lazer. E quando se fala do idoso, né, doutor Isandir, fazer uma rede de apoio a favor do idoso, são diversos setores que envolvem. Muitos. Igual o doutor falou, é o transporte desse idoso. Outro problema também que eu acho assim que temos que ter essa visibilidade, que é o CRAS hoje. Nós estávamos até discutindo que nessa rede de apoio eu acredito que vai facilitar muito. Em relação ao atendimento a esse idoso, né? O CRAS, o CREAS. O CREAS é o outro que entra também nessa discussão. Então, assim, mas para tudo isso tem que ter vários órgãos apoiando para as coisas andar redondinho, né? E, inclusive, falando agora na golpes contra os idosos, sim, consignados, muito, né?
Então, assim, são profissionais de vários setores que têm que estar qualificados para atender esses idosos. Exatamente. Com toda certeza. Eu acho que é algo novo na nossa sociedade, né? A gente precisa entender que a população envelheceu. Hoje é a maioria da população, acredito que já no Brasil, né? E é muito mundial. E que precisam de uma atenção que nós, às vezes, ali, como cidadãos, como sociedade civil, também não conseguimos ainda entender, né, toda essa dinâmica, né? E, como a doutora Angélica disse aqui, precisa de toda uma rede de assistência, né? Saúde, tem todo um atendimento, né? Fisioterapia, atividade física, o próprio médico ali, geriatra, com esse atendimento. Aí você tem também essa questão da proteção, né, com relação a esses golpes, que infelizmente são pessoas que estão mais vulneráveis. Então, a gente tem algo novo, e que a gente precisa, então, enquanto sociedade, enquanto governo, se estruturar para atender essa nova realidade mundial, né? Atender e combater, né? E combater. Eu fico assim, tem hora... por que hoje você tem uma lei federal que me autoriza consignado por telefone? Absurdo. Como assim? É inadmissível. É inadmissível. É uma falha. É inadmissível. Referente a idoso, todos os empréstimos tinham que ser cancelados. Olha, né? Quando se trata de idoso dessa forma. É inadmissível isso. E por incrível que pareça, né? As ações também são, maioria, julgadas improcedente quando se fala quando você de vai lá, cartão RC, né? Exatamente. O juiz não tem vista a vulnerabilidade desses idosos, né? Que contratam sem saber a modalidade do cartão. Né? Exatamente. Então, hoje, a rede de proteção, o que nós temos junto hoje da rede que está à frente como coordenador? O Tribunal de Justiça. Certo? Então, aonde entra o Tribunal de Justiça? O Tribunal de Justiça, ele é um fechamento. Sim. É interessante. Por exemplo, toda mediação que uma defensoria hoje tem feito um trabalho muito bom, inclusive ela é conselheira, a doutora Elianete, uma hora você pode trazê-la aqui. Nós estivemos em São Luís do Maranhão, e ela nos acompanhou nessa visita. Então ela já tinha algumas ideias, olha que interessante. Quando ela chegou aqui em Cuiabá, ela implementou o que ela viu no Maranhão. Que legal. Hoje a doutora Eliane, um modelo, hoje a Defensoria Pública, ela já tem um perfil de trabalho muito lindo, que é exatamente com a família. Ou seja, como que nós vamos discutir que a família tem a obrigação de cuidar desse idoso se nós, estados e sociedade, não temos o conhecimento da condição dessa família? Muitas famílias hoje são 5 filhos. Sim. Quem que cuida? São os 5 ou apenas um? Às vezes nenhum. Às vezes nenhum. E quando muito tem um que cuida desse pai e ele fica sobre a responsabilidade ad eterna. Sim. Até esse pai vir a óbito. Aí eu pergunto, será que uma pessoa sozinha vai dar conta de cuidar de um pai? Se eu tenho mais 4 irmãos... Ele precisa trabalhar. Exatamente. Ele tem a vida pessoal dele. A família, o que a gente vê de separações em razão disso. É muito interessante. O doutor Isandir tocou num assunto sobre o cuidar. O cuidar não tem dia, não tem hora. Cuidar, nós podemos sair dessa porta aqui e passar a ter uma função de cuidar por uma obrigação que veio na tua vida sem você até ter dom. Para cuidar. E isso daí dá um desgaste, por isso que o Estado precisa ter políticas públicas em relação a isso. É uma rede de apoio inteira. Porque isso afeta o emocional da pessoa que não está preparada. Isso daí muda completamente em relação ao ambiente, família, filho. E é importante frisar que independe de classe social. Exatamente. Porque é uma dificuldade
E aí a gente Afeta fala da qualquer importância. família. Sim, aí a importância de toda uma rede de apoio, porque essa rede de apoio não é diretamente e exclusivamente para o idoso. Exato. Né? É para toda essa família pra que toda a precisa família. dessa Ela atenção. envolve a família. Sim, Exatamente. precisa envolver a família. Precisa envolver a família. Olha que interessante que a doutora Elianete está fazendo via. Então ela faz uma audiência, chama a família, né, que nós falamos de... Eu esqueci agora, tem um nome específico, quando você faz acordo ali, sala de... Mediação. Mediação, essa palavra, mediação. Então ela faz a mediação entre a família. Agora, essa mediação, quando você termina ela, olha que interessante, que você fez todo o acordo, mediou, cada um tem a responsabilidade, você conscientiza os filhos. Se ele tem um problema financeiro, nós precisamos, o Estado resolver esse problema financeiro, né? Nós precisamos dar auxílio. Se ele precisa de médico, nós, Estado, precisamos permitir a ele um tratamento digno. Então a condição desse idoso, muitas vezes, ela começa a ser aos poucos descoberta aquilo que é obrigação da sociedade, juntamente com o Estado, de trazer o que? Essa garantia da dignidade. Então eles vêm fazendo um trabalho muito bacana. Qual é o fechamento dessa mediação? O Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário não homologar aquela mediação, qual é o valor que ela tem? Nenhuma. Né? Então hoje, com a vinda do Poder Judiciário, você fecha todo esse trabalho. E hoje, doutor Isandir, está em que pé a implantação da rede de apoio ao idoso? A implantação hoje... O que está faltando hoje? Então, hoje, primeira coisa, o que nós fizemos? Chamaram-se os entes do Estado. Todas as secretarias, elas foram convocadas, né, digamos assim, chamadas a participar da rede. E aí nós vamos lá, Secretaria de Saúde, qual é o papel dela para com a sociedade idosa? Olha só, então ele vai ter que falar. Transporte, educação, tem um projeto todos, hoje, né, de Muxirum, que é um projeto muito interessante de alfabetização, que está dando certo no Estado. Muitos idosos hoje estão sabendo escrever seus nomes dado ao Muxirum. Isso é muito bonito. Então, assim, segurança. Aonde que hoje está a garantia desse idoso que recebe 70, 80 telefonemas hoje por dia? Segurança. Sim. Então, se nós formos começar a analisar o Estado em si, eles já prestam serviço. O detalhe é, cada um tem a sua caixinha. O que nós estamos fazendo? Que essas caixinhas se comuniquem. Se integrem, né? Se integrem. Por quê? Porque nós estamos falando de um valor financeiro que está lá na lei do orçamento, aonde para a saúde. O que vai hoje para a saúde para gastar com idosos? Nós, sociedade, sabemos? Não. E veja que interessante. Quando a gente começa a pegar esse perfil de entendimento, nós vamos entender por que surgiu o conselho. Por que tem o conselho da criança e o conselho do idoso, únicos dois que têm um fundo. E o quanto é importante. Olha, né? A importância. Por quê? Porque exatamente aquele conselheiro que participa representando o Estado da saúde, ele vai trazer as informações de lá e cobrar, discutir aqui com a sociedade para que permita a essa sociedade poder o quê? Exercitar o seu direito e reivindicar. Sim. Olha só, reivindicar. Levar as necessidades também. As necessidades. Aí, quando a gente fala dessa necessidade, nós vamos falar o seguinte: hoje nós temos um fundo, né, do idoso.
Quem pode hoje... E como é difícil utilizar, né? Utilizar, é uma burocracia. Porque, gente, você fala fundo do idoso, eu sei aqui o que o nosso amigo doutor Isandir tá quebrando a cabeça, mas ele vai conseguir. Vamos conseguir, vamos conseguir. Vai conseguir, porque então, não é fácil. Por que é? Porque o Estado, tudo que a gente faz, eu demorei para entender isso. Hoje até eu entendo. Tem que ter os caminhos corretos. O Estado é muito complexo, burocrático. Então, para mim gastar esse dinheiro, eu tenho que ter uma unidade orçamentária. Quem faz essa unidade orçamentária? Cefaz. Aí eu pergunto, como que nós, sociedade, vamos discutir isso com a Cefaz? Nossa. Eu tenho que ter uma unidade e um código. Para nós fazermos o planejamento, porque é um planejamento que você vai tem fazer. Que sentar, tem que pedir todo um apoio. Exato. Tem que ter, por isso você tem que ter humildade para chegar lá e falar, eu preciso de uma pessoa para me ajudar, que eu não dou conta. Porque nós estamos fora. Não, é outro planetinha. Você está fora. É outro planetinha, é difícil. Certo? Você não está lá dentro. Então, durante esses 2 anos, assim, o que eu posso assim, é agradecer, né? Aonde eu bati a porta, sempre me ouviram. Graças a Deus. Sempre me ouviram. E por uma causa muito importante. Né? E aos poucos eu vejo que nós estamos avançando em que sentido? Mudando. Isso é cultura. E o Estado tem que entender que nós, sociedade, somos preciosos. Nós somos um Estado rico. Hoje nós temos condições de fazer uma arrecadação anual para o fundo de mais de 15 milhões, 20 milhões. 1% que um empresário do nosso Estado hoje pode designar para um fundo é considerável. Então você hoje, com 20 milhões na mão, você faz muita coisa a favor da pessoa idosa. Correto? Sim. E não só fazer, mas como você passa a ser um colaborador de quem? Do município e do Estado. O Estado vai comprar um caderno. Poxa, quanto que custa esse caderno? Esse caderno custa R$10. Bom, R$10 o fundo não tem, mas o fundo pode entrar com R$2. O governo entra com 8, ele entra com 8. Opa, adquirimos um caderno. Esse caderno tem uma finalidade de atender a pessoa idosa. Exatamente. Então é esse que é o bacana do fundo, porque você cria um elo com o Estado e você cria um elo com a administração desse Estado que tudo passa a fluir. Nós vamos ter agora, dia 24, 25 e 26, vai ser a conferência estadual. Inclusive vou convidar vocês, vai ser na CDL, né? A abertura vai ser no dia 24. Todos convidados. No dia 25, aquele que puder comparecer, é interessante para nós discutirmos os assuntos que vão para a Nacional e que essa que vai para a Nacional são discutidas lá, que é exatamente aquilo que o Estado do Mato Grosso hoje precisa. Então, o que o Estado do Mato Grosso hoje precisa? Qual que é o nosso grande problema hoje? Segundo, violência. Sim. Nós temos uma violência altíssima contra a pessoa idosa, seja violência emocional, violência física, mas essa violência hoje nós temos que combatê-la. Para combater, nós precisamos falar uma mesma língua, uma mesma sociedade, linguagem, né? OAB. Eu gostaria também, doutor, que o doutor falasse o papel da comissão da OAB, que o doutor preside, qual que é o papel da OAB nisso tudo, o que ela pode contribuir? A OAB hoje, ela tem um papel muito importante nesse trabalho. Durante os últimos 10 anos, eu vou dizer assim, eu sempre fiquei ali à frente como presidente da comissão. E às vezes as pessoas falam, pô, você diz, cuidando de idoso, rapaz. Eu falei, não, você vai chegar lá. Sim. Né? O meu pensamento foi quando, aos 45 anos, eu olhei as calçadas de Cuiabá e falei, vem cá. É isso que eu quero no meu futuro? Se agora eu já estou tropeçando, imagina a hora que eu chegar nos 70, 65. Uns não chegam, né, doutor? Não chegam, se chegarem. Se chegar, tem sorte. Se chegar. Nós queremos chegar. Né? Mas é essa calçada que eu quero ter. Então você começa a se mobilizar e ver o futuro. Né? Qual é o futuro? E a Ordem dos Advogados,
Quando nós vamos na Lei 10.741, lá no artigo 81, ele diz o seguinte: quem está escrito lá, quem deve participar das discussões de políticas públicas e participar diretamente. E lá tem quem? Ordem dos Advogados do Brasil. Então, qual é hoje, né, durante esses mandatos que a gente teve à frente da comissão, foi mais aprender para justamente agora, olha só, ali a aplicar, nessa né? atual gestão da Gisela, Saber aplicar. a gente aprendeu para que a gente possa chegar agora e dizer na nossa comissão: olha, meus colegas, nós temos muita coisa para fazer. Agora. Por quê? Porque agora a gente sabe exatamente o que e aonde nós podemos ser colaboradores. Exatamente. E como é importante, né, doutor Isandir, que está no conselho, no CDDIP, né? Esses ensinamentos do conselho, as reuniões, tudo, eles falam como buscar, como procurar, como pedir. Então, assim, é anos e anos de experiência, né, doutor Isandir, que já está na frente nessa luta, que vai aprendendo. É o primeiro passo, é o segundo passo, é o terceiro. Não é que o caminho tá certo. E quando não sabe, uma coisa que eu admiro do doutor Isandir, eu já vi várias reuniões, ele quando não sabe, ele já pega o telefone de quem vai, é você que vai me ajudar, ele já corre, já gruda e fala: olha, amanhã eu tô lá. É porque não tem pessoas que sabem. Exatamente. Né? E, poxa, e eles sabendo e vai nos ensinar. O importante é a gente falar para vocês que são de outros conselhos, estão nos ouvindo, tem às vezes algo, né, na frente, algum trabalho que vocês prestam, que outros estão precisando de você, saber esse caminho, gente, vai perguntando, vai pegando os contatitos importantes, senta na mesa, fala: eu preciso resolver, qual que é? Eu tenho que ir aqui? Vai aqui, chega lá no ponto que é, agora eu não sei a direção, ó, direita, esquerda, direita, e é assim que vai para ir conseguindo ter o êxito, né, doutor? É aquela coisa, é humildade, perguntar, e não é fácil. Aprender. Não é fácil. Né? Procurar ser muito amigo de todos. Bem isso, né? Senão não consegue. Principalmente gente. Secretários, você trata com quem? Com deputado, com senadores, né? É você se blindar de que você não é naquele momento de partido A, B ou C. Isso é muito importante. E sensibilizar todos, né? E você tem que ser neutro. Quem está na frente, você tem que ser amigo de todos. Tem como eu ajudar? Você tem que pensar no idoso. Você não vai pensar em você, na tua vida particular. Não é, doutor Isandir? Tem um amigo. Doutor, daqui a pouquinho nós vamos voltar num breve intervalo. Gente, vocês que estão aí ligadinho, fica ligadinho, tá? Que, olha, o assunto é importante. E daqui a pouquinho o doutor Isandir vai falar mais experiências que ele tem e os projetos voltados a políticas públicas ao idoso. Daqui a pouquinho. O programa Prosa Jurídica volta em instantes. 105.9. Dor no corpo? Lesões? Desânimo? Você quer mais qualidade de vida? Na Clínica Boresense Fisioterapia e Pilates, você encontra profissionais qualificados para cuidar de você. Com fisioterapia, pilates, quiropraxia, osteopatia e liberação miofacial. Agende agora e sinta a diferença. Clínica Boresense. Seu corpo e mente em equilíbrio. Localizado no edifício Maruanã, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, número 1894, quarto andar. WhatsApp 65 99989 2029. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com o exclusivo Som HD, pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso.
Você está ouvindo na Metrópole FM. Programa Prosa Jurídica. Voltando, nosso breve intervalo, e nós estamos aqui, gente. O assunto ainda não acabou, né? Doutor Isandir falando do papel da OAB. Nós sabemos agora que o doutor tem outros projetos na OAB, inclusive tem projetos novos que irá trazer. Sexta-feira, inclusive, já vai discutir esse projeto. Vamos discutir esse projeto, é um projeto muito bacana. E assim, doutor, falando um pouquinho mais, eu gostaria que o doutor entrasse no Renade. Fala um pouquinho da importância. A Renade é o que hoje nós estamos trabalhando na Renade? É o Tribunal de Justiça. Todas as secretarias já foram chamadas. Agora nós estamos naquela fase que as secretarias estão mostrando a todos o que ela faz para o segmento do idoso. Olha só, então a gente está começando a entender também como funciona o Estado. Certo. Correto? O grande segredo da rede de proteção é a central. Eu preciso ter uma boa central. E como vai ser essa central? E hoje é essa discussão que nós apresentamos na última reunião e sugeri que fosse a São Luís do Maranhão conhecer o que tem lá. Lá já tem um modelo, já tem algo estruturado. Olha, eu já fui em vários. Lá é o melhor. Mas lá o que foi? Foi o contrário daqui. Quem assumiu lá foi o Ministério Público. O Ministério Público foi na época ao governo, que era o Dino, e disse, olha, nós precisamos de uma central de atendimento específica à pessoa idosa. E foram. E o governo investiu, construiu um local que é algo de primeiro mundo. Só idoso. Só para idoso. E daí, nessa rede, já tem a delegacia do idoso? Lá abrange todas as áreas? Dentro, quando ele chega lá dentro, lá tem defensoria. Olha que bacana. Lá tem a delegacia do idoso. Lá tem o Ministério Público. Judiciário junto. OAB. Todos. E outra coisa, ele entra lá dentro, e lá ele faz os exames dele. Todo encaminhamento de saúde é por ali. Olha que maravilha. Então, lá ele aprende como levantar de uma cama, que a gente acha que isso é piada. Sim. Nossa, não tem força na mão, não tem força. Fica tonto. É. Então ele tem uma médica que vai deitar e vai explicar por que e como ele tem que levantar. Como que ele tem que sentar numa cadeira e por que ele não pode subir para trocar uma lâmpada. Tem fisioterapia, tem a parte... Essa integração é extremamente importante, né? De pintura, de lazer. Então você olha e fala, poxa, ele vive com dignidade. Qualidade. Porque o que eu percebo aqui no nosso estado é que nós temos de forma individualizada, né? Então a Secretaria de Segurança Pública tem a Delegacia da Saúde. E isso deixa com que aonde esse idoso vai procurar o Estado. Aí é que está. Dificulta o acesso. Então nós temos que ter uma central. Não, ele se ele caiu naquele lugar, ele faz tudo ali, né? Exatamente. Quando se fala do idoso, muitos idosos moram sozinhos, não tem ninguém para levar, né? E às vezes ele fala assim, eu tô com tal coisa. Daí ele fala, nossa, se eu for lá, vão me mandar em tal lugar. E daí chegar lá, eu às vezes nem vou resolver no dia. Então, assim, tendo essa rede, é lá que eu vou resolver, facilita tudo. Ele caiu na central, a central vai encaminhar para ele aonde ele tem que ir. Ou liga, pede ajuda, já manda o SAMU e buscar. O SAMU, ou seja, você tem um local de referência. Onde ele consegue fazer todo o atendimento. Todo atendimento. Ah, mas aonde que eu vou levar? Não, eu vou ter uma ambulância que vai lá buscar. Lá uma violência física. Proteção protetiva, taca o cidadão na cadeia, temos que colocar, porque isso está acontecendo. Com certeza. Correto? Ah, mas a mãe não vai denunciar o pai. Mas nós temos uma sociedade que tem um vizinho. Sim. E é esse vizinho, ele tem como sociedade a conscientizar que ele pode sim ser um grande cuidador desse idoso. É igual outro problema, doutor Isandir, é a prova de vida, né? É algo assim extremamente importante. Inclusive,
na OAB nós podemos discutir Trabalhar nisso. sobre isso, porque eu passei isso daí esses dias com a minha mãe e fiquei muito preocupada de ver a realidade, como funciona. Porque o que ocorre? Cancelaram, ela não fez a prova de vida, cancelaram o auxílio dela, suspenderam o auxílio dela, o benefício. E daí assim, eu peguei minha mãe e levei lá. Só que daí não levar lá, o que eles falaram? Você tem que aguardar assistente social ir na tua casa. E até então, cancelado. O suspenso, o benefício. Olha, pode ir de 3 meses, 6 meses. Gente, já se... A maioria dessas pessoas depende exclusivamente dessa renda. E daí o que ocorre? Chegava lá na minha mãe, 3 horas da manhã, sentada na cadeira, esperando assistente social, num desespero. Mas eu passei isso com a minha mãe, mas imagina o quanto eu vi aquilo você ali. Tem condições aí de correr com ela. E a gente precisa... Eu passei, de certo modo, com a minha avó, hoje já falecida, mas minha avó, com 90 anos de idade, eu tinha que levá-la ao banco para fazer a prova de vida. Também é uma dificuldade, porque eles têm toda essa dificuldade de locomoção. Eu lembro que a gente ficava uma pessoa com ela no estacionamento, descia, o quanto mexe. Mexe então, no assim, psicológico do idoso. Tudo. Olha, esses dias eu peguei ele estava no Uruguai. Por incrível que pareça, conheci ele lá atrás. O mundo é pequeno, né? Conheci um filho dele em Fortaleza, não sabia que era filho dele. Aí me liga o filho, tal. Quando eu associei quem era o pai, prova de vida. Só que ele é do estado. Quando eu cheguei lá na MT-Prev, eu conversei com o rapaz, eu falei, vem cá, como que eu vou fazer uma prova de vida dele que está fora? Pela procuração dele você faz, o advogado. Aqui nós não estamos fazendo. Eu falei, não fala isso. Nossa. Não me fala isso. Não pode, você não pode falar isso. Não, mas é que tem um procurador aí que entende que tem que ser... Peraí, não pode ser. Não, demora, gente. Daí você assim... entendeu? Então, são esses detalhes... Demora demais. Que o cidadão que está lá dentro do ar-condicionado, ele vai lá e baixa uma portaria e acha que aquela portaria dele tem que ser cumprida. Aí você vê e eu senti na pele, o que eu fiz, doutor Isandir? Até liguei pro doutor me ajudou, eu peguei e fiz um ofício, porque eu não estava aguentando ver o desespero da minha mãe. Aquilo lá já tá me corroendo. Fiz, protocolei lá no CRAS e nada. Dessa assistente vinha, nada. E o tempo foi passando e eu chegava lá na casa da minha mãe num desespero. E eu falei assim, gente, eu tenho que resolver de alguma forma. Daí eu peguei, liguei para um amigo, liguei para outro, daí me passaram o telefone da defensoria. Olha só que me salvou. Daí eu conversei com uma defensora, a defensora falou, Angélica, me passa o telefone da tua mãe, me passa esse ofício. Passei. Em 40 minutos foram lá na casa da minha mãe e liberaram a pensão dela. Mas porque eu tive ligação. Agora isso aí atraiu o idoso que não sabe. Que não tem família, a família que não sabe. E a família que às vezes não sabe. Isso daí me deu um desespero de eu pensar nesses idosos. Como que a gente faz? Isso aí você vê como é conflitante, né? A gente falou, um empréstimo você consegue realizar por telefone em segundos, mas uma prova de vida que a pessoa depende fica meses e nem com a procuração assinada por ele. Olha onde nós estamos chegando. Aí o cidadão faz exatamente isso. Aí ele faz um empréstimo por telefone sem assinatura dele. Sem nada. E você vai em juízo, o juiz falou, mas o dinheiro caiu na conta dele, é problema dele. Não. Peraí. Onde que está a questão primeiro? Idade. Né? Segundo, eu já ouvi de idoso falar que só faz consignado porque não aguentava tanta ligação. Não, e muitas vezes... Sim. Gente, eu conheço história de pessoas... Sim, pode fazer. Que o sobrinho mora junto. Aí pede, eu tenho dó, eu criei, tá aqui comigo, eu fico com pena. Os próprios filhos fazem sem o pai saber, sem a mãe saber. Né? Então, hoje em dia, com a história da selfie, a gente está vendo aí, gente. Aí eu pergunto, fácil. Essa é uma garantia que um juiz teria, que não, ele teria que analisar o que? A idade dele, a fragilidade, o conhecimento, e falar por que você não chamou ele para assinar esse documento, por que esse idoso não foi lá no banco? E sem falar em deferimento de justiça gratuita, né? Exatamente. Vamos bater outra questão também. É outro problema, é outro problema sério no estado do Mato Grosso. O idoso vai requerer seus direitos, hoje, reclamar a maioria das ações que ele não que você fez. distribui
atribui de ação gratuita, está indeferindo. Esses dias eu tive que colocar o Tá provento lá do idoso lá. 2.800 riscada assim, que o juiz indeferiu. Eu falei, pelo amor de Deus, reaprecie isso daí, que não é possível. Não é por aí. 80 anos tem um idoso, vocês estão indeferindo justiça gratuita recebendo esse valor? E você quer ver quando... E vamos falar a verdade, mesmo que ele ganhasse 40. É idoso. É a obrigação da justiça é atender. É idoso, amparado pela lei. Poxa, esse cidadão já trabalhou, já pagou imposto, já colaborou com o país. Me recordo uma vez, doutor Isandir, entrando num assunto, eu trabalhava num escritório aqui em Cuiabá, só que mexia com agrário. E eu era assessora jurídica, né? E daí o idoso teve que entrar com uma reintegração de posse, e eu lembro que as custas era R$150 mil. Era alta. E eu fui lá para São José do Rio Claro, eu falei assim para a mulher que eu trabalhava com ela, eu falei assim, eu aprendi na faculdade pedir justiça gratuita. Isso daí era com nós, né? Que a gente entrava tudo na justiça. Eu fiz a declaração, tudo. Fui lá e falei com o juiz, ele é idoso. Tá na Constituição que ele tem direito a acesso à justiça. Eu saí de lá com deferimento. Foi a primeira vitória que eu ganhei. Então, assim, gente, a primeira coisa, idoso tem acesso gratuito na justiça. Gratuito. É o mínimo. Não, e muitas vezes ele tá com uma demanda, igual o doutor falou, ele recebe 40 mil, mas na hora que a gente colocar ali no papel a quantidade de empréstimo, de repente, de situações que ele tá passando, ele tá aí pro suficiente. Exatamente. Então isso está acontecendo muito no Poder Judiciário. E não é só com idoso. Não. Não, é com todos. É com todos. Mas com idoso é pior. Não pode. É pior. Doutor Isandir, eu gostaria que o doutor falasse mais um pouquinho nos desafios que o advogado tem quando mexe na área. Nós já estamos falando um pouquinho, né, sobre o judiciário, né, os problemas, mas assim, quais são as maiores demandas hoje voltadas ao idoso quando se trata de advogado, as ações que os advogados têm mais, né, demandado no judiciário, e esses enfrentamentos, as maiores dificuldades hoje? Eu vejo que hoje é o consignado. Consignado, cartão RMC. O consignado é algo assustador, inadmissível. Quem quer dinheiro vai no banco. Eu pergunto o seguinte, por que só pode fazer consignado para o idoso via celular? Absurdo, né? E idoso não sabe mexer no celular, né? Minha mãe não sabe. Não, e sem contar que nós estamos falando... Quer dizer, né? Minha mãe não sabe fazer transação. Nós estamos falando de um país hoje... Hoje, nós estamos falando de um país que, se fosse um país que tivesse uma cultura diferenciada, esse país dá muita gente desonesta. Não é pouco, não. É verdade. Né? Infelizmente, a gente está vendo aí a realidade, certo? Eu digo assim, tem muita gente que acaba... E assim, é tão importante que o doutor falou, como as informações são vazadas rápido, né? Rápido. Eu quase entrei, inclusive, nesse golpe agora da compra pela internet, né? Você compra, daqui a pouquinho entram em contato e falam, teu produto tá preso, você tem que... Gente, mas eles têm os dados da compra, eles têm tudo. Tudo. Sabe o que eu falo para eles? Pode ficar com o produto. Eu quase caí. Agora... Você tá entendendo? Pode ficar com ele, não vale a pena. Então, hoje, o que eu vejo? A OAB, a partir do momento que nós trabalharmos nesse projeto, que é um projeto que vai trazer o advogado a estar presente, duas coisas importantes nós vamos ter. Uma ordem presente, ativa. Na sociedade. Falando de política pública social. E segundo, nós vamos formar grandes advogados, conhecedores de um assunto que hoje são poucos que tem. É verdade. E lá eu vou contar aqui agora uma história bonita para você que está saindo da faculdade, que pegou a OAB agora. Você vai ter o melhor estágio da sua vida. Por quê? Você vai entender de família, você vai entender de LDO, você vai entender
do cívil de consignado, você vai entender de reintegração possessória, você vai entender de regularização de uso capião. Ou seja, tem um leque para você trabalhar hoje, para você aprender, para você e não iniciar, ficar grudado na inteligência artificial, né? E já estou falando aprender. diferente. Além de que você tem o previdenciário, você tem o consumidor, você tem família. Então você tem um leque que você pode falar, olha, eu vou me especializar aqui. Então, hoje o advogado que puder participar de um conselho, ele vai ter um estágio fora da caixinha. É bom. Porque vai ser relevante para ele. Com certeza. Segundo, no município dele, todo idoso vai conhecê-lo. Isso é fundamental. Então, o que você vai ter? Cada vez que as pessoas te procurem, cada vez que as pessoas chamam você, dá referência, né? Maior vai ser o seu comprometimento. É a referência. Para com esse município. Ou seja, não vamos fazer nada errado, porque o que eu estou construindo não pode ser destruído. E isso é uma referência importante. Exato, profissional. E que nós precisamos ter essa referência do advogado idoso nos 142 municípios. Sim. Mas, Andir, é possível? Lógico que é possível. Lógico que é possível. Basta nós falar, vamos participar. Vamos participação, discutir, empenho, né? Isso te envolve com o vereador, isso te envolve com os deputados, isso te envolve em um leque que é muito maior do que a gente imagina. Agora, o que eu mãos preciso? Precisa, né, doutora E o que eu porque preciso? Serviço tem, né? E agora, o que eu preciso entender? Que eu vou ser um voluntário por um prazo de tempo. Sim, mas com certeza. Mas que na prática vai te prática, trazer experiência. Que é isso, né? Né? Além dos livros, eu né? Eu estou dizendo isso hoje, na... eu falo isso pelo período que eu estou. Se eu pudesse hoje, eu colocaria na cabecinha dos meus filhos, cara, pega o mesmo caminho. E é tão interessante essa fala que o doutor Isandir falou de voluntário. Né? O que é importante dizer, igual nós estamos falando aqui, o doutor Isandir, ele é presidente do CDDIP, gente, não ganha nada por isso não, tá? Não. É um trabalho árduo, são horas e horas de trabalho, reuniões, eu sei que viagens, tem vezes que eu não consigo marcar nada com o doutor Isandir, que ele vai para o interior, às vezes tem que pousar em outros lugares, né, doutor Isandir? A única coisa que você tem é a diária. A diária, mas, gente, não paga o tempo. O doutor Isandir tem o escritório dele. Se ele ficar lá atendendo os clientes dele, ele ganha. Porque eu tenho os filhos que trabalham, né? Eu gosto. Mas assim, tem que ter a paixão. Não é só o querer estar. De tantos anos já na ativa, está sempre aprendendo, né? Aprende ainda, né? E é isso que eu quero hoje trazer. Hoje né? A minha vontade é trazer os colegas, porque nós vamos construir um leque de gente boa. Então imagina as ideias que não vão surgir. É lógico. As teses que não vão e outra surgir, coisa, né? Certo? Um apoiando o outro, isso? Facilita muito mais o serviço, o Estado fica rico e é bom para todo mundo. Informações e produzir algo de políticas públicas voltada ao idoso com excelência, né? Sem contar que é a única população que mais vai aumentar daqui para frente. Hoje o Mato Grosso está com 500 mil de pessoas idosas. É muita gente. Né? Hoje, em 2010 era 7%, hoje nós temos um município que tem 15%, 14%. Tem município hoje que já tem mais idosos do que jovens. No estado de Mato Grosso, tem alguns municípios que já batem nisso aí, igual Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tem mais idosos do que E eu fico impressionada, doutor Isandir, como eles são ativos, né? Muito. Então, assim, o Estado tem que ter muita visão voltada ao idoso, porque eles são ativos, tem que dar muitas coisas. Tem os idosos que realmente gostam de estar nos eventos voltados a eles, né? Eles utilizam o espaço. Né? É importante, eu tive a oportunidade esse ano de ir em alguns eventos voltados ao idoso, mas assim, lota.
lota, eles gostam de estar, eles gostam de ouvir Participam. dos direitos deles, eles gostam de namorar também, dançar. né? Dançar. Dançar. Então, gente, Eu acho que são duas vertentes, né? É a gente trabalhar aquelas pessoas que já estão idosas e Que envelhecer também com qualidade. É, A gente Com tem que qualidade, trabalhar com duas, qualidade. não Olha, só a remediar o como já está ali, né? É. Dar uma qualidade de vida maior para quem já está, mas fazer quem está nesse processo que todos nós estaremos, que isso seja com qualidade, né? é verdade. semana passada, eu contar aqui, eu tive em Jaciara, fui lá conhecer o condomínio do idoso. Ô, gente, que coisa linda. Jaciara? Que coisa linda. Eu imaginei uma casinha, daquelas casinhas que a gente vê, assim, simples, tal, né? De duas áreas. Como Tecnologia, que é? arquitetura, casinha linda. Mas os idosos moram tudo lá? Vão morar, são que legal. 56 Olha apartamentos, casa, num condomínio fechado. Olha só. Tudo Se para você- idoso. Tudo para idoso. Tem a privacidade piso, deles, tudo, a né? coisa mais linda, o primeiro condomínio. Olha Aí só. você olha e fala, gente, isso aqui não tem preço. Não. Certeza. Não tem preço. É o final da vida deles. Ah, mas né? lá na Tem lei que- 10.741, o idoso tem direito de comprar casa. Mentira. Não tem, e Não também faz não tem financiamento. Não tem. Como que ele vai fazer Pro idoso, financiamento? a minha sogra com 60 recebe anos de idade? minha sogra recebe 9 mil reais por mês, está morando de aluguel, porque não aprova. Não Eu acho que eu vi aprova, alguma coisa na né? televisão Uma sobre esse prova. condomínio. Então achei essa é incrível. uma discussão que nós precisamos levar para onde? Para o Senado, para a Câmara. Sim. Nós precisamos criar um fundo na Caixa Econômica que seja destinada para isso. Você vê que tem aí, ó, é Correto? um leque na construção civil voltado pro condomínios idoso. próprios para idosos. E ele pra pode idosos. pagar. E aí agora a gente tem que ter dentro dos Como que o empréstimo financiamentos. consignado, aquelas armadilhas ele faz pode. e não o outro, comprar a casinha aí eu pergunto, dele, você não? acha que cada idoso não poderia pagar uma média de 150 reais? Posso. Aí eu faleci, essa casa vai para onde? Vai para outro idoso. É, transfere. Né? Ela não vai para sua família. É. Ela vai para outro idoso. Porque Mas o que antes você de está pagar, pagando do que é um pagar um valor. aluguel de 2 mil por mês. Exatamente, você porque paga um é valor isso. que vai para um fundo da Caixa Sim. Econômica, alguém administrar isso. Porém, hoje é algo que nós precisamos. Linhas de crédito específicas para essa Específica população, né? para essa população. Gente, que assunto bom, né? Nossa prosa pra fazer mais um jurídica programa. tá finalizando. Doutora Tainá, tem mais alguma pergunta? Não, doutora Pra Angélica, gente finalizar. Só parabenizar mesmo o doutor Izandir pelo trabalho, por compartilhar aí tanta informação. Acho que dá para fazer mais um programa e a gente encher de eu perguntas e ficava aqui trocar até muita amanhã. informação. Tem bastante, Porque realmente é um leque. E é muito gostoso. É muito bom. Eu sempre trabalhei muito com. muito Na bom. minha primeira formação ali enquanto fisioterapeuta, adorava trabalhar com os idosos. É extremamente gratificante, divertido, é um carinho. É o carinho, É muito bom. É uma amizade, é uma amizade Sim, pura. sim, sim. Né? É uma amizade, Eles é uma amizade transmitem pura. ali um eles, amor. uma coisa linda. quando eles chega têm nessa é idade, muito bom. eles já viveram tudo. Muito e bom. E eu quero aqui fazer um chamamento, aproveitar para os advogados, participar da nossa comissão. Correto? Isso. Vamos participar, a gente tem muita coisa boa para fazer, principalmente aquele advogado que está iniciando. Pelo aí. site da OAB, Tão gente, simples, lá né, pra você fazer a comissão inscrição, do né? idoso, participa, vamos, tem muito trabalho para a gente Tem. fazer. Muita e coisa. tem mesmo. Olha, eu vou dizer uma coisa, hoje tem município que 70% hoje da casa do idoso não tem, o imóvel não tem registro. Ai. É muito serviço. Tem muita né? coisa. É muita coisa. Tem muita, não tem por que brigar, não tem. E outra, tudo isso se resolve a partir da pessoa ter um entendimento que é possível resolver. É bem isso. Né? Doutor Eu Izandir. quero aqui te agradecer de coração, né? Você, Angélica, doutora Tainá, a todos os nossos ouvintes, e dizer o seguinte: estamos à disposição, o que precisar pode nos procurar no Conselho Estadual, e que nós queremos a oração de todos. O dia que vocês puderem, pensarem na gente, ore pela gente, porque é uma guerra, mas é uma guerra muito espiritual. Sim. Eu vejo isso. É. Para mim, Fazer o bem pro olha, próximo é espiritual olha, mesmo. é espiritual. É algo, porque, olha, é algo gente, tão fora da caixinha. Só quem faz o bem pro próximo e muda a vida muito bom. do próximo sabe o enfrentamento. Não é fácil, não. Quando você pega uma mulher e que já tive experiência de você aposentar
que você vê aquela mulher chorar, não tem preço. Não, muda a Não vida tem da preço. pessoa, Que né? isso? Olha, a dignidade você vê dela. um idoso falar, doutor, eu cansei de carregar lasca, de fazer cerca. Eu não aguentava mais para mim sobreviver. Hoje eu estou aposentado. Quer dizer, isso não tem preço. Não tem. Né? Então, quero agradecer. Doutor Isandir, imensamente. eu que quero agradecer. Sei que a agenda do doutor é bem corrida. Quero Sim, parabenizar, tá? Por Obrigado. todo esse empenho, esse trabalho. Eu tenho visto aí que não é fácil. Todos os enfrentamentos que o doutor tem feito e os caminhos que o doutor tem trilhado com muita coragem, muita perseverança e muitos desafios e conquistas também que virão, né? Virão. Parabéns, doutor Obrigado. Isandir, muito obrigado. Doutora Tainá, agradeço também a tua presença Eu que agradeço aqui mais nos uma vez o apoiando convite. nesse projeto. Está participando com nós na comissão? Sim, Está participando, maravilha. secretária. Estaremos lá na Hoje a sexta-feira. nossa amiga da Secretaria de... Sem ser a secretária que cuida da Lá da Da OAB. UAB. Eu não sei o nome dela, Não, mas hoje ela pediu, ela está com saúde, nós vamos ter que substituí-la também. também. É enfrentamentos, tá, gente? Então, nós estamos precisando de mão de obra. Mão de obra. Tá? Vocês vão lá no site da OAB Vamos e participar. solicita lá, porque mão de obra é bom. Vamos participar. Tá bom, gente? Olha, agradecemos. Que Deus abençoe todos vocês. Um ótimo final agora de semana. E na próxima quarta estaremos aqui ao vivo às 17 horas em ponto. Tchau, tchau. A Rádio Saudade, Metrópole